Sejam bem-vindos à apresentação do pôster Modelos Epidemiológicos, Banco de Dados, Calibragem e o Covid-19, na 26ª edição da Semana da Matemática da Universidade Federal de Juiz de Fora. Meu nome é Helena Tambasco e esse é um trabalho que eu venho desenvolvendo com o professor Sandro Mazorchi, aqui do Departamento de Matemática. No dia 11 de março de 2020, o diretor-geral da OMS declarou o coronavírus como uma pandemia. Não há uma pessoa aqui que não saiba o quanto esse vírus impactou nossas vidas e o nosso modo de viver em um período de tempo tão curto. A evolução da doença no Brasil passou a ser registrada pelo governo através da contagem diária de pessoas infectadas e pessoas mortas, informações disponibilizadas no site do Ministério da Saúde. Esses arquivos consistem de listas no formato CSV. Afinal de contas, o que é um arquivo CSV? CSV significa Comma Separate Values, ou livremente traduzindo, valores separados por vírgula. Esse tipo de arquivo consiste em arquivos de texto puro, ou seja, não existe imagem. Ele é apenas letra, número e possíveis caracteres especiais. Cada linha do arquivo corresponde a um registro. No nosso caso, um dia no Brasil, a partir de 25 de fevereiro de 2020, quando iniciar a contagem oficial. Cada registro é subdividido em campos, esses separados por um caractere reservado. Utilizado pelo governo foi o ponto e vírgula. Por fim, cada registro possui a mesma subsequência de campos. Podemos ver na imagem onde se lê Sudeste corresponde ao campo região, MG ao campo Estado, Belmiro Braga ao campo Município. Juiz de Fora é o campo correspondente ao nome da região de saúde. E em sequência temos a data, o número correspondente à semana de epidemia e assim por diante. É padronizado. Esse padrão vem especificado na primeira linha do arquivo. Você já consegue imaginar o tamanho desses arquivos? Você tem um parâmetro. Vamos observar o primeiro número de cada registro na imagem. 982.831, 982.832, 33, 34, 35. Esses números não existem no arquivo, são números que o meu leitor de arquivo TXT dá a cada linha de qualquer arquivo que ele está colocando em display. Isso daí é um print que eu tirei. Pensem que a cada dia o governo lança um arquivo novo, acrescido das linhas do dia para cada região de saúde do Brasil. Esses arquivos são um banco de dados, e trabalhar com um banco de dados extensos implica em toda uma dificuldade de leitura apropriada desses dados e o acesso em tempo hábil. Nesse exato momento, estamos trabalhando em um programa de pré-processamento, que nos permitirá o acesso de forma rápida aos dados desejados, permitindo filtros refinados e o uso de bancos de dados de sites diferentes, sem a necessidade de ficar reescrevendo o código. Afinal, cada fonte utiliza uma padronização própria. Vou explicar agora o que é um modelo epidemiológico, o que significa calibrar este modelo e o que foi a primeira parte desse nosso trabalho, realizado no último ano. Modelar matematicamente um fenômeno é, traçados seus limites, representar a dinâmica deste fenômeno. Modelos epidemiológicos são, portanto, modelos matemáticos que buscam simular fenômenos biológicos. Como isso é feito? Particionamos a população em caixas. No caso do modelo CIR, dizemos que ele é um modelo clássico, pois utiliza apenas as caixinhas suscetíveis, infectados e removidos. Existem variações, onde entre os suscetíveis e infectados acrescentamos a caixinha de expostos. Podem ser adicionadas caixinhas de quarentena e vacina também, por exemplo. Dizemos que este se trata de um modelo sem dinâmica vital, pois consideramos a população constante o tempo todo, sem morte ou nascimento. Esse modelo foi desenvolvido por Kemak e Markovic, e ele se baseia no fluxo temporal da população, o qual passa pelos 3 estágios: suscetíveis a pegar a doença, infectados propriamente com a doença e removidos. O que fizemos então? Utilizando o método dos mínimos quadrados com restrição, acoplamos o modelo CIR discretizado, uma vez que vale lembrar que a contagem é feita dia a dia, ao algoritmo chamado FDIPA, e aplicamos aos dados fornecidos pelo governo, calibrando assim os parâmetros beta e gama. Ou seja,
Tentamos tornar o ajuste da curva dos infectados do modelo o mais próximo possível ao da evolução real do vírus. Esses dados são importantes no início de qualquer nova infecção, porque a princípio não existem ou eles são difíceis de se encontrar na literatura. Cabe lembrar que estamos tratando de soluções numéricas GDO, onde os cálculos são realizados pelo computador. Vou dar agora alguns detalhes técnicos acerca desse algoritmo. A escolha do FDIPA, o qual foi desenvolvido pelo professor José Herkovitz da UFRJ, se deve principalmente à sua robustez quanto aos seus parâmetros e ao fato de não necessitar da derivada segunda da função para montar o sistema que encontra a direção de busca. Ou seja, menos uma coisa para se calcular, diminuindo tempo e complexidade. A cada iteração, o algoritmo inicialmente resolve um sistema linear, o qual calcula uma direção de descida viável, seguida da confirmação de viabilidade desse ponto pela verificação das condições de KKT. Em seguida, é realizada uma busca linear inexata de Armijo. As condições de parada foram estabelecidas entre 10 a menos 6 e 10 a menos 10. Toda a codificação foi adaptada para o Octave, seguindo as ideias de um trabalho prévio realizado pelo professor Sandro e a nossa colega Noemi, mestra já, acredito eu, no momento, aqui pelo departamento. O banco de dados utilizado foi composto pelo intervalo dos dados coletados pelo governo entre os dias 25 de fevereiro e 15 de junho de 2020. Aqui segue um plot do plano de fases para a região Nordeste. Cada linha corresponde ao estado da região. A proximidade visual das órbitas, ou seja, das curvas, nos revela que a evolução da doença ocorreu de forma similar nesses lugares, assim como a proximidade dos índices beta, gama e rho zero revela a mesma coisa. A curva que foge um pouco corresponde ao estado da Paraíba. Isso revela que a evolução nesse estado da doença aconteceu de forma mais lenta que nos outros. Essa conjuntura dos dados em órbitas unidas ou muito próximas propicia o agrupamento desses estados, ou seja, mesmo que possuam propriedades diferentes, pois são estados completamente diferentes, no estudo da evolução epidêmica eles podem ser considerados como um só. Assim, no uso de modelos mais complexos, simulando situações de quarentena ou vacinação, as decisões tomadas e projetadas passam a valer para todos. A codificação feita do algoritmo obteve um bom comportamento como um todo. O sucesso do acoplamento e da calibragem nos permitiram seguir adiante com o projeto, onde atualmente estamos trabalhando sobre o banco de dados. Nosso próximo passo, logo em seguida, consistirá em reproduzir com outros modelos, acrescentando compartimentos, caixas expostas, situações de demanda social e aplicando a reescrita dos modelos em derivadas fracionárias. Bom, chegamos ao fim da apresentação. Eu agradeço a todos os envolvidos, a organização da Semana da Matemática e estou à disposição para quaisquer dúvidas. Muito obrigada.